Então primeiramente bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo da hora que estiver vendo esse vídeo. Vamos falar agora sobre o que é esse circuito RL série. Então agora no circuito RL série, o que acontece? Como o próprio nome já diz, né? Nós vamos ter uma resistência e um indutor em série, né? Então qual que é a característica principal, né? Circuito série, o que vai ser? A corrente é a mesma. Primeira coisa que você já pode ter como definição. A corrente vai ser a mesma. Então nós tínhamos estudado o resistor, né? Quando uma fonte senoidal é aplicada uma resistência puramente, né? O que vai acontecer? A tensão vai estar em fase com a corrente, se for um circuito puramente resistivo. Agora, quando você aplica uma tensão somente no indutor, o que acontece? A tensão no indutor, o que ele vai fazer? Vai adiantar em 90 graus essa corrente, ok? E agora, à medida que você aplicou os dois circuitos, né, VR, combinou, né, as quedas de tensão VR e VL, o que vai acontecer com essa tensão V da fonte? Ela vai estar atrasada, né? Só que não mais de 90 graus, né, no caso do indutor puro, né? Porque à medida que você vai colocando resistência, né, o que vai acontecer? A corrente, né, essa tensão da fonte, né, que está representada aqui no diagrama fasorial em azul, ela vai tender a se aproximar cada vez mais da corrente. Esse é o primeiro passo principal que vai estar acontecendo no circuito. Então vamos observar o seguinte passo aqui, ó. Esse aqui é o diagrama fasorial, vamos entender ele aqui, né? Diagrama fasorial, então ele está sempre girando, né? Em uma velocidade ômica, uma frequência ômica. A corrente, né, está representada em amarelo. A tensão do resistor em vermelho. Como eu já tinha falado, né? A tensão e a corrente na resistência estão em fase, por isso que a tensão em vermelho está em fase com a corrente. Agora no indutor, o que acontece no indutor? A tensão no indutor está adiantado de 90 graus em relação à corrente, por isso nós temos um ângulo de 90, né? Aqui entre o vetor verde em relação à corrente I, ok? Agora você fazendo essa decomposição, né? Faz a decomposição entre VL e VR, o que você vai obter? V o que está sendo? A tensão da fonte representada em azul. Então, como esse circuito aqui, ó, tem uma resistência e um indutor, o que vai acontecer? Ó? A tensão da fonte não fica mais adiantada de 90, devido ao tamanho da resistência, ela vai se aproximando cada vez mais da corrente, representado por quê? Então, por esse ângulo φ. Então agora nós podemos fazer mais uma consideração aqui, ó, no circuito RL série. O que vai ser agora? Que nós chamamos isso aqui de impedância. Como nós estamos tratando de um indutor, uma resistência e um indutor, nós vamos chamar de ZL. Ou nós podemos também falar que a nossa impedância é Z, tá? Chamar simplesmente de Z. Mas como aqui está o indutor, ele chamou de ZL. Então, vamos lá. A oposição que o indutor real oferece à passagem da corrente elétrica depende da resistência e da reatância XL. Essa combinação é denominada de impedância ZL. A sua unidade é o ohm e pode ser representado por um único símbolo, como demonstrado a seguir. Então vamos ver, ó. Então ele pegou, né, a resistência e combinou, né, com uma reatância indutiva, né? Isso aqui ele chamou de impedância, ele combinou em um único bloco, né? E chamou de ZL. Então, se ele pegou lá o circuito onde tinha um resistor e uma impedância indutiva, uma reatância indutiva chamada XL, e chamou de um único elemento, né? De ZL. Porque se você lembrar agora, a nossa impedância, né, poderia ser representada da seguinte maneira: uma resistência mais a sua reatância. Essa fórmula aqui que é a fórmula da impedância. Agora aqui, né, como ele está direcionando diretamente para um circuito indutivo, ele chamou de ZL, tá? Então ZL vai ser o que, ó? R mais J. A reatância desse circuito aqui que não é indutor, então você coloca lá o XL, por isso ZL. Então agora o que você pode fazer? Você pode aplicar a primeira lei de Ohm.
aplicando a primeira lei de Ohm, só que aplicado à impedância ZL, você tem a seguinte expressão, né? ZL igual a V por I. Se lembrar a lei de Ohm, como que é? R igual a U por I. Só que isso aqui era para circuito em CC. Quando nós estamos trabalhando em CA, nós estamos trabalhando com o quê? Com impedância. Então vai ficar aqui, ó, ZL igual a V por I. Então, dando sequência na dedução, o que nós podemos chegar? No diagrama fasorial, né? A partir do diagrama fasorial, nós podemos escrever a seguinte expressão, ó, VL, em verde, 90 graus, não está em 90. Então, podemos fazer essa consideração. VR, não está com o ângulo de zero? Tá, em vermelho aqui no diagrama fasorial. A corrente, em amarelo, ângulo de zero, tá aqui também. Então, nós podemos aplicar a lei de Ohm também, né, para reatância indutiva, ó, somente para XL, VL por I, VL com ângulo de 90 e a corrente com ângulo de zero. Chegamos em XL com ângulo de 90 ou na forma cartesiana ou retangular JXL. Agora aplicando a resistência, né? Somente a parte resistiva, V por R por I, ó. Só que VR agora tem o quê? Zero. Zero por zero vai dar um ângulo de zero. Vai ser igual a R. Então, continuando, né, a dedução, que essa expressão era que nós já tinha analisado no slide anterior, você pode fazer uma soma vetorial, né? VR mais VL, ou simplesmente aplicar, né, a soma das malhas, né, que vai ser V. Não era a aplicação do diagrama das malhas lá, ó. Se você aplicar a equação das malhas, onde aqui é R e aqui é L, o que você vai obter? Vai obter a seguinte expressão, né? E aqui é a V. Você vai obter a seguinte expressão também. Então, o que ele faz? Olha, ele divide tudo por I. Se você dividir tudo por I, os dois lados da igualdade, você não está mexendo na equação. Dessa forma, o que ele faz? Olha, ele substitui, né? V por I, o que era que nós tínhamos chamado? De ZL, né? ZL era V por I. ZL era V por I. Porque se você lembrar esses dois blocos que estavam aqui, ó, da resistência e indutor, nós tínhamos chamado aqui de ZL. Não tinha chamado de ZL, esse bloco ali? Tinha. Quando nós tinha essa representação ali, nós tínhamos chamado aqui de ZL. Nós tínhamos chamado esse bloco aqui de ZL. A combinação do resistor mais o indutor nós chamamos de impedância indutiva, ó. Vai ter uma corrente aqui no circuito? Vai. Não tem a tensão V? Tem. Então o que ele coloca lá, ó? ZL igual a V por I. Agora já a parte da resistência, ó. Não é R por I? É. VR por I não é igual ao resistor? É, que tá aqui, ó. Agora VL por I não é a parte da reatância indutiva que está representada aqui? Sim. Então ele chega na seguinte equação. Então vamos lá de novo. ZL, de onde que vem o ZL? Primeira lei de Ohm, não. Não é a aplicação do circuito aqui? Sim. R, resistor. VR por I. Então tá aqui, ó. R por I não é igual a resistência? Sim. Então por isso que ele apareceu R. VL por I não é a reatância, ó. VL por I não é igual a XL? Sim. Então ele chega na seguinte expressão aqui, ó. Onde ele colocou representado um número imaginário. Se ele colocar, você lembrar que XL é igual a ômega L, então você pode escrever da seguinte maneira como ele colocou aqui. Então a outra perspectiva então seria escrever em módulo, né? Então é da fórmula polar. Então se você lembrar da fórmula da reatância, essas duas fórmulas que estão em vermelho aqui, ó, que eu destaquei em vermelho, e você decompor ela, né, como um número imaginário, né? O R não representa a parte real? Sim, então está representado em vermelho. O XL ele está representado em verde aqui, ó, no nosso diagrama fasorial. Você traça um triângulo, aplica Pitágoras, você já obtém a equação do módulo, né? Então você já obtém um módulo da impedância ZL representada em azul. Aplicando agora a trigonometria, né, no triângulo azul, nesse triângulo, vamos destacar aqui, ó. Se obtém aqui a tensão de fase, né? Esse ângulo de fase. Então, fase vai ser aqui, ó, arco tangente de XL por R. Outra fórmula de representar o XL é por ômega L, como está ali.
ou ângulo φ igual a arco cosseno dividido R por ZL, a outra identidade trigonométrica básica. Então, você aplicando essas identidades, você já tem todas as informações de um circuito RL série. Até a próxima aula.